Então, eu tô aqui dentro já do computador, porque a gente vai fazer junto, eu vou criar junto com você essas pastas de pesquisa, que vai ser a base de todo o seu trabalho. É a partir daqui que você vai conseguir ter um resultado excelente a partir das próximas etapas. Então, no passo 1, a gente vai começar a pesquisa desse nosso personagem. Eu vou mostrar duas formas de como fazer isso. Primeira, para um personagem de filme, personagem com atores famosos, e outra eu vou também mostrar como que você pode fazer se você tem um cliente, seja ele noivo ou seja um presente, como que você pode fazer a pesquisa para essas duas situações, beleza? Então eu vou começar aqui com um personagem de filme. Eu criei um checklist para você seguir, para facilitar essa etapa de preparação. Você pode encontrar o link no seu documento de links. Aqui embaixo você tem a nossa lista de links aí, e você vai achar esse checklist. Então, aqui é o passo a passo para você não se perder e ter certeza que você está fazendo todas as etapas certinhas para preparar o material para sua modelagem, para o seu rosto perfeito. Então, aqui começa com quem é o personagem, né? Se ele é ator ou cliente. No meu caso, eu escolhi o Will Smith para fazer aqui a simulação com você. E eu escolhi a expressão sorrindo. Então esse é o pontapé inicial para eu começar a minha pesquisa. Aqui na etapa número 3, ele vai pedir para você começar a separar as fotos do seu personagem. E aí você vai separar em duas pastas. A primeira pasta para referências métricas, que vai ser a pasta que a gente vai usar para tirar as medidas do nosso personagem. Você vai ver nos próximos passos como que isso vai acontecer. Fica tranquilo, não precisa se assustar, porque eu vou passar com você aqui todas as etapas direitinho. E a segunda pasta são fotos com ângulos variados. Então vamos começar aqui primeiro criando a nossa pasta de referências métricas. É a coisa mais simples, é só eu vir aqui no meu arquivo e criar nova pasta. Eu já posso fazer a pasta completa do meu personagem. É muito importante essa organização, principalmente se você vai trabalhar com clientes, né? Você ter tudo organizado, cada trabalho organizado em pastas é muito importante para você realizar um ótimo trabalho e ter um cliente satisfeito. Então aqui eu vou colocar o projeto Will Smith. Lembrando que você pode escolher, né, se você for fazer um personagem, você pode tanto escolher o ator, né, representar o ator simplesmente, como um personagem do ator em filmes e tal. Aqui eu vou escolher só o ator mesmo, mas, por exemplo, eu poderia escolher o Will Smith como o Hancock, como o pistoleiro, mas eu vou deixar aqui como o Will Smith mesmo. Então aqui eu crio uma pasta, né, projeto Will Smith, e aqui eu crio uma outra pasta que é as referências para medidas ou referências métricas. Então essa é a primeira pasta que eu vou criar aqui. Então posso abrir ela e eu vou começar a minha busca pelo Google. Eu gosto de usar ou o Google ou o Pinterest. Aí aqui no checklist ele fala para mim, né, para a pasta de referências métricas eu preciso de fotos de frente, de perfil e de meio perfil. Então eu vou começar aqui com fotos de frente. Primeira coisa, eu digito só o nome dele aqui, já vai aparecer. E eu vou direto aqui nas imagens. A gente vai focar no rosto, então eu venho aqui para as fotos do rosto. Eu geralmente começo assim, mais amplo, e começo sem colocar termos específicos, como Will Smith rosto, frente, ou front, né, usando o termo em inglês. Então eu dou meio que um panorama primeiro aqui para ver as imagens que eu tenho, porque daqui eu já consigo tirar alguma coisa. É importante que quando a gente fala de fotos de frente, tem que ser fotos de frente, exatamente o rosto alinhado aqui na frente. Então, por exemplo, essa é uma imagem boa, que tá o rosto dele olhando exatamente para frente e ele tá sorrindo, que é o que a gente vai fazer. Então eu coloco aqui para salvar.
Então, eu escolho aqui a minha pasta e salvo ela aqui. Aí eu vou salvando todas essas fotos aqui na minha pasta. Então, eu vou caçando foto de frente dele. Essa aqui também é legal. Agora, eu não tenho muito critério, não, de tamanho, de resolução. Eu vou botando o que eu acho. Depois eu faço uma triagem e eu vou só deixando as melhores. Ó, essas aqui também, dependendo às vezes dos atores que você busca, tem essas fotos estilo máscara aqui que também são bem legais. Eu sempre pego essas referências. Outra coisa que é importante você prestar atenção é que a foto ela tem que ter o rosto inteiro do meu personagem. Então, por exemplo, essa foto aqui, ela ficaria difícil eu usar, porque ela corta, tá vendo? Ela corta metade da cabeça, metade do queixo, e quando eu monto essa pasta de métricas, eu preciso ter o rosto todo visível para mim, porque eu vou usar essas imagens para medir, né, a minha modelagem. Então, se tiver faltando alguma coisa, eu não tenho precisão nessas medidas. Então, eu deixo essas imagens aqui para um outro momento, que é a pasta 2, que a gente coloca várias imagens e aí não importa como elas estejam, porque a gente vai usar mais para referência posteriormente. Nessa etapa aqui, você tem que ter certeza que o rosto inteiro dele tá aparecendo. Então eu separei aqui umas 8 imagens, não tem um número certo, tá? Eu tento trabalhar com mais de 3 pelo menos, mas às vezes tem que ser só uma, dependendo do personagem, dependendo da pessoa que eu vou fazer. Mas o legal de trabalhar com artistas famosos é porque sempre tem bastante referências. Então, geralmente eu separo aqui umas 4, 6, e porque isso me dá bastante opções depois. Agora a gente vai pro próximo item, que é imagens de perfil. Aí aqui eu posso tentar procurar imagens de perfil aqui no meio dessas imagens, mas geralmente eu faço uma busca mais específica e coloco aqui perfil ou profile. No caso dele, que é um artista americano, fica mais fácil encontrar imagens de profile. Aí aqui também pode ser side profile, que é imagem do rosto, perfil do lado. Vamos testar aqui o profile, depois eu vejo. Então agora eu vou buscar fotos de perfil completo, né? O que é uma foto de perfil completo? Ó, eu vou comparar essas duas imagens. Essa daqui primeiro, você vê que você consegue ver aqui nitidamente o contorno do rosto dele, né? Tem só um pouquinho do cílio dele aqui do outro lado, mas não tem problema. O perfil completo, eu busco essa imagem. Eu não posso ver nenhuma parte do outro lado do rosto dele. Como, por exemplo, essa daqui. Essa daqui já é mais quase um 3/4, tá vendo? Que eu vejo os dois olhos. Então, o perfil completo, eu busco imagens onde eu vejo só um lado do rosto dele mesmo, do personagem. Então, essa aqui é uma ótima imagem. Aí eu boto tudo lá junto na pasta. Vou buscando imagens assim. E o mais interessante é que se eu achar imagens dele sorrindo, né? Porque isso vai fazer diferença depois quando eu estiver tirando as métricas desse meu personagem. Então, vai ajudar bastante. Ó, essa daqui, apesar de estar cortando aqui, é uma foto bacana. Eu vou salvar ela também, né? Perfil a gente dá mais meio que uma brecha aí para trazer mais imagens, porque às vezes é mais difícil encontrar. Vamos procurar aqui o que o side profile traz de diferente aqui, a busca. Não muito. Eu vou pegar essa imagem aqui. E agora, para finalizar, eu passo aqui para o 3/4 ou meio perfil. Então, deixa eu ver. Vou primeiro fazer uma busca aqui no geral, que às vezes eu já encontro algumas imagens bacanas. Ó, essa daqui tá boa. Pra te dar uma dica aí, meio perfil, geralmente você consegue ver só uma das orelhas. Então, por exemplo, aqui eu só vejo uma das orelhas.
Claro que vão ter várias graduações de meio perfil, né? O ideal é você pegar bem entre a frente e o perfil. Mas às vezes você pode não encontrar essas imagens. Então pega a variação aí, qualquer imagem dentro dessa variação. Ó, essa imagem, por exemplo, eu já consigo ver um pouquinho da orelha dele. Não é a melhor imagem, mas às vezes se eu tiver realmente sem muita referência, eu poderia pegar. Vou esperar, não vou pegar ela agora não. Essa aqui, ó, tá legal. Outra coisa importante é eu sempre, né, geralmente atores assim, famosos, que têm uma vida longa e como celebridade, eles têm imagens de várias etapas da vida deles, né? Então eu sempre busco meio que as mesmas referências. Não vou pegar uma foto dele super novinho para fazer ele tipo em idade mais madura, mas eu tento pegar sempre a mesma faixa etária assim de idade dele. As mesmas referências nessa faixa de idade. Então eu busco sempre pegar uma mesma faixa de idade. Isso aqui tá bacana. Então essas imagens aqui já são legais. E daqui eu preparo eu coloco elas todas no Word. E dali ou eu imprimo ou eu uso na tela do computador mesmo para fazer as minhas modelagens. Bom, a próxima etapa é criar uma pasta com ângulos variados desse meu personagem. Então eu venho aqui e crio uma pasta nova. Referências. Ângulos diversos. E aí eu busco as imagens que não necessariamente se encaixam para essa primeira pasta de métricas, mas que são imagens boas, interessantes, para eu ter uma noção melhor e tridimensional também do rosto desse meu personagem. Então, por exemplo, essa imagem aqui, ó, que ele tá todo inclinado, não serve muito para uma referência de métrica, né, onde eu preciso tirar as medidas, porque vai me dificultar eu ficar tendo que enxergar ele de um jeito certinho, sendo que o rosto dele tá todo inclinado. Então eu boto essa imagem na pasta de referências gerais. E aí eu vou caçando várias imagens. E aí nesse caso eu posso pegar imagens de outras expressões, porque me ajudam a ter uma noção maior do rosto, como funciona aí o rosto desse meu personagem. Eu não posso ficar com uma referência muito estática, por exemplo, eu quero a imagem sorrindo, então eu só vou olhar fotos dele sorrindo, porque isso vai acabar mascarando a percepção que eu tenho do rosto desse meu personagem. Então eu coloco várias referências mesmo. Ele gritando, ele sério. Olha essa aqui, que legal, desse ângulo bem diferente, ó. Eu tô quase vendo a cabeça dele de cima. E é importante a gente lembrar que a gente está transformando 2D em 3D, então a gente precisa ter essas referências, fora o rosto de frente só. Então eu já tô aqui com bastante imagens de ângulos variados e, na verdade, essa pasta aqui não tem limites, tá? Você pode botar quantas referências você quiser e quanto mais, melhor. Outra forma de procurar imagens do seu personagem é também pelo Pinterest. Na minha opinião, é um pouquinho diferente do Google. Tem umas imagens, sei lá, mais rebuscadas, mais bem tiradas, às vezes imagens de catálogo. Você pode encontrar as mesmas imagens, mas também às vezes você encontra algumas coisas diferentes que você pode não encontrar no Google. Igual essa imagem aqui eu não achei no Google. E o legal do Pinterest é que você pode criar uma pasta online, né? Então aqui eu posso vir e criar uma pasta do Will Smith aqui nos meus quadros do Pinterest, em vez de carregar o meu computador, criando uma pasta no computador. Então aí fica a seu critério. Beleza, então caminhando aqui no nosso checklist, eu já criei as duas pastas, né, de fotos do rosto do personagem, pasta de referências métricas e a pasta de ângulos variados. Agora eu venho pesquisar um pouquinho mais sobre o meu personagem, e essa aqui é uma referência mais subjetiva, é mais para eu entender quem é esse personagem e tentar trazer um pouco mais de vida para ele enquanto eu estiver modelando. E conhecer a história, tanto do personagem como do ator,
os trejeitos dele, as características mais marcantes, é muito importante, porque todo mundo tem um jeito, às vezes, mais específico de se portar, de se posicionar, e quando você capta isso e traz para o seu personagem, ele ganha vida, e aí ele vai se diferenciar dos outros, das outras representações, e dessa forma você vai ter um trabalho exclusivo. Então essa pesquisa, ela vai trazer muito mais valor para o seu personagem. Você vai usar o YouTube, você vai usar o Google, o Facebook, aí você pode usar todas essas redes que a gente conhece para fazer essa pesquisa. Então, por exemplo, quando eu pego um ator, um personagem, eu venho aqui no YouTube e passo uma tarde toda assistindo referências dele, vendo como são os trejeitos, a personalidade marcante. Tipo, Will Smith é um cara super extrovertido, animadão, então eu preciso passar isso no meu personagem, porque senão eu vou estar caracterizando outra pessoa. Então eu faço essa pesquisa para eu conhecer a fundo mais da personalidade do meu personagem, que às vezes eu não consigo extrair de uma simples foto. Até vídeos no Netflix eu assisto também, é bem bacana. Eu faço mesmo uma busca completa.